do tempo. Agora sim, estamos em contato com a diretora de Tecnologia e Inovação da Microempa, Florência del Carmen Nieto. Florência, me ouvindo? Bom dia. Sim, bom dia. Tudo bom dia. bem? Tudo bem, obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar. Imagina, eu que agradeço a disponibilidade do espaço, né, para a gente se comunicar com o nosso associado e também com toda a comunidade caxiense. A Microempa, Florência, é a Associação das Empresas de Pequeno Porte da região Nordeste do estado e ela é a maior entidade representativa das micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul. Tem aí mais de 2.800 empresas associadas dos mais diversos segmentos. E o que é importante para a gente a partir disso? Como é que vocês têm enfrentado aí esses últimos momentos da pandemia, principalmente essa questão das restrições da bandeira preta, e também essa questão do auxílio emergencial estadual que veio essa semana, aprovado pela Assembleia, que não chegou ainda, mas enfim, se isso vai dar um alento para o setor? Claro que sim. Nós, como entidade, né, nesse momento de bandeira preta e de pandemia, desde o início da pandemia, estamos sempre orientando, né, o associado, né, a como seguir os protocolos, né, e também em como responder, né, a essas novas demandas, né, que surgem com a pandemia. E claro que esse auxílio, né, que agora o governo do estado disponibiliza, né, para os micro e pequenos empreendedores é de importância relevante, né, porque qualquer auxílio, né, é bem-vindo. Quizás teríamos que ter tido esse auxílio antes, mas se foi possível agora, com certeza vamos orientar os nossos associados a como proceder para receber, né, esse auxílio emergencial. Dá para dizer que dentre os setores, os segmentos que a Microempa atende, tem alguém que foi mais afetado, que sofreu mais, que está sofrendo mais com as restrições? Alguns conseguem se virar melhor? Como é que vocês têm trabalhado isso? Sim, na maioria, todos os segmentos, de alguma forma, foram afetados, né? Dentre os nossos associados, para vocês terem uma ideia, 52% são prestadores de serviço, 25% do comércio e 22% da indústria. Então, de qualquer forma, todos foram afetados, né, de alguma maneira, mas a gente enxerga que sim, que o pessoal que trabalha com eventos e também as pessoas que trabalham também com a parte da cultura, com a parte de hotéis, né, de turismo, também foram muito afetados, né? E atualmente também a gente vê um setor que também é muito afetado e que está uma questão polêmica, são as escolinhas infantis, né? Ah, é Essa verdade. também seria inclusive a Microempa tem um núcleo, né, de escolinhas infantis, então elas estão se unindo em prol de ações também para se apoiar e poder, enfim, enfrentar essa situação com menos prejuízo possível, né? Florência, eu vou colocar na conversa agora os meus colegas também do Bitcoin Bom Dia aqui, o Romualdo Corlatti e o Ariel Grifante, que também tem perguntas para você. Tudo bem. Bom dia. A pergunta que eu faço é em relação à questão financeira. A gente sabe que a pandemia afetou todos os segmentos, e a gente sabe que a economia ainda está em baixa. A questão de número de associados antes da pandemia e agora, ainda vivendo a pandemia, como é que está essa questão de número de associados da Microempa? Houve muita desistência? Como é que está essa questão em relação a associados? Se mudou antes ou agora, com a pandemia, ficou o mesmo número? Olha, felizmente, mesmo durante a pandemia, como a Microempa é uma entidade que presta muito auxílio e também tem bastante convênios e serviços associados, né? Houve sim alguma desistência, mas ela não foi significativa. Também tivemos assim um aumento, né, de alguns associados em virtude disso, né, dos convênios, né, porque as pessoas procuraram reduzir, né, custos
E a Microempa tem uma gama de serviços, né, para o associado com um custo reduzido, né, mais significativo, justamente pela questão da cooperação, do associativismo. E nós, recentemente, por exemplo, fizemos um novo convênio com um laboratório de análises clínicas para que os nossos empreendedores pudessem, se tivessem a necessidade de fazer o exame de Covid, né, para os seus funcionários, né, para eles mesmos, com um valor reduzido, né, do que está no mercado, né, e poder ter mais agilidade para saber se o funcionário está positivado ou não, para poder, enfim, tomar as providências, né. Então, isso foi uma questão bem importante. Claro que no dia a dia todos os negócios estão afetados, né, em relação ao faturamento, alguns setores mais do que outros, né? Muito bem. Em função dessa bandeira, né, enfim. Sim. Ariel, tem questionamento? Florência, bom dia. Bom dia. Agora, nós tivemos essa semana, terça-feira, aprovada na Câmara de Vereadores a Lei de Liberdade Econômica, proposta pelo Poder Executivo, que desburocratiza alguns procedimentos de concessão de alvará. Se puder também, se quiser detalhar mais sobre esses benefícios, à vontade. De que maneira essa nova legislação beneficia o micro, e o mini, micro e pequeno empresário, e o empreendedor individual, e há uma expectativa da entidade de crescimento desses modelos de empresa, em virtude até do desligamento de pessoas da CLT e da facilitação, então, para esse pequeno empreendedorismo? Sim, na verdade, toda a legislação que venha para desburocratizar, né, um sistema de empreendedorismo, né, que a gente possa registrar as empresas com maior agilidade e até fazer alterações, né, também no quadro societário, qualquer alteração até de endereço, enfim, que venha a agilizar esse processo é muito bem-vindo. Hoje, na Microempa, o quadro de associados, nós temos 34% dos associados são microempreendedores individuais, né, o MEI, e o restante, né, 66% de micro e pequeno porte. E, na verdade, nesse momento, né, de pandemia, a gente sim vê muitas pessoas empreendendo, abrindo, começando pelo MEI. Então, isso é uma legislação que com certeza vai ser bem benéfica para agilizar esse processo de registro, né, de empresa. E a gente coloca sempre a entidade à disposição para orientação, né? Nós temos um setor comercial que orienta como fazer o cadastro MEI, e também é sempre bem-vindo, né, se associar nesse momento para não ser um empreendedor solitário, né? Porque uma das questões do sucesso, né, do empreendimento é o conhecimento e também a parceria. E ali na Microempa nós temos isso. Muito bem. Florência, mais especificamente em relação à diretoria da qual tu faz parte, tecnologia e inovação, o que dá para a gente destacar, como é que vocês têm conseguido tratar esse tema da tecnologia e da inovação, essa palavra inovação, né, nesses tempos de pandemia, o que vocês têm conseguido desenvolver nesse setor? Então, nós assumimos essa diretoria agora recentemente, mas eu já faço parte, né, da Microempa há alguns anos, e também atuo no GSEM, que é o Grupo de Soluções e Negócios, que é o grupo de consultorias, né, e assessorias e treinamento. E nessa questão da inovação e da tecnologia, nessa pandemia, foi muito importante as empresas digamos assim, se reinventarem, né? Então, para isso, a gente faz toda uma orientação de quais são novos aplicativos que se podem usar, quais novas ferramentas podem ser usadas, né? Principalmente para a questão da comercialização. Então, agora na Microempa, nós fizemos semana passada uma palestra sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que também requer essa questão de inovação, de tecnologia, né, de cuidar os dados pessoais que a gente coleta, inclusive numa venda, né, por WhatsApp, nós temos que ter um cuidado com isso.
Então, a Microempa sempre se preocupa em passar uma orientação e ver o que está de mais, digamos, atual no mercado para passar para os associados utilizarem, né, essa nova metodologia, essa nova tecnologia, né? Muito bem. Ariel, tem mais uma pergunta? Florência, que perspectiva vocês têm traçado junto com os associados, enfim, porque certamente existe troca de informações e de dados, né, das situações que as empresas estão enfrentando, os empreendedores, o crescimento dos microempreendedores individuais do MEI é um sinal de como a crise vem afetando as empresas tradicionais e vem ampliando esse setor, e os micro e mini também dependem dessa cadeia maior, que muitas vezes prestam serviços, né, ou são fornecedores. Com relação ao reaquecimento econômico, né, de que forma a entidade está vendo as possibilidades para até a metade desse ano, até o fim do ano, de uma retomada de atividades mais intensa da economia, dos processos produtivos de empreendedorismo, enfim, qual é a expectativa, enfim, com relação ao reaquecimento econômico para esse ano? Isso é muito setorial, na verdade, porque algumas segmentos, né, de empresa, eles até tiveram um aumento, né, de demanda, né? Então, mas em contraponto teve falta de matéria-prima, tem a questão também digamos assim, do absenteísmo, né, dos funcionários em razão, obviamente, da pandemia, né, e não podemos nos esquecer disso, né, mas a perspectiva é que com a vacinação, essa cadeia produtiva, ela volte, né, a um estágio favorável. Nós ali na Microempa temos 17 núcleos setoriais, e as empresas que participam desses núcleos, que são aproximadamente 220 empresas que participam, elas têm ações um pouco mais, digamos assim, contemplativas, né, para os empresários que participam dos núcleos. A participação dos núcleos é gratuita, né, só precisa ser associado à Microempa. E esses grupos, então, eles promovem ações mais específicas. Então, por exemplo, nós temos o núcleo da alimentação, o núcleo, como eu já mencionei, das escolinhas, o núcleo do artesanato, o núcleo que eu faço parte, que é das consultorias, temos da indústria de imóveis, por exemplo. Então, cada um desses núcleos, eles traçam ações para melhor enfrentar, e um dos objetivos maiores é essa questão do aumento de faturamento. E a Microempa também tem a questão de também promover, né, um encontro de negócios, porque um dos focos da entidade é que os associados, digamos, fomentem negócios entre si. Então, isso também é muito forte na entidade. Nós temos o encontro de negócios, os núcleos setoriais, e com isso é possível, sim, fazer, digamos assim, essas parcerias e fomentar uma melhora, né, Bem na cadeia produtiva. Sobre isso, Florência, só para completar, tu pode citar alguns desses núcleos? Porque é bem interessante isso, uma cadeia de apoio interna. Sim, então nós temos, como eu já citei, né, temos o núcleo do turismo, temos o núcleo dos pets, temos o núcleo da saúde, temos o núcleo do artesanato, temos o núcleo né, da consultorias e assessorias, temos o da alimentação. Bom, são 17 núcleos, então não sei se eu vou lembrar de todos, mas enfim. Temos, eu posso te ajudar aqui. Móveis, sim. Eu tenho aqui, ó, eu tenho o grupo, me chamou a atenção, né? Eu tenho o grupo das empreendedoras da Microempa, que é interessante, né? Sim. Tem o grupo núcleo de pets veterinárias, também me chamou a atenção. O TEIA, que é a rede TEIA de artesanato, isso. Artesanato, núcleo de turismo, o Microex, esse eu não sei o que é. O Microex é o núcleo das empresas que gostam de exportar, inclusive a Microempa. Isso, inclusive, muito bem, a Microempa é um ponto de atendimento do Exporta RS. Então, qualquer que quiser
fazer um estudo se o seu produto pode ser exportado, a Microempa atende, né, repassa um diagnóstico, né, um pré-diagnóstico para a secretaria, né, do governo do estado, eles fazem todo esse levantamento e devolvem o estudo para o associado, né, ou para a empresa, para não associados também esse serviço, tá? Para a empresa poder verificar se ela pode ou não exportar, se tem possibilidades interessantes para ela exportar. Então, isso também é uma coisa bem interessante. E nós temos o núcleo, então, o MicroEx é para as empresas que gostariam de exportar, então eles fazem bastante atividades para se qualificar para isso. Tem o Microempa Jovem também. Isso, o Microempa Jovem é mais direcionado a ações sociais, mas eles também fazem ações para alavancar os negócios das empresas deles, né? E temos também o núcleo da comunicação também, muito importante, que daí é das empresas de eventos e de comunicação, que também foi um segmento muito afetado, né, agora na pandemia. Sabemos bem dessa parte. Economia criativa também, achei interessante. Sim, Grupo Setorial de Economia isso, Criativa. a economia criativa, eles fomentam, então, difundir, né, os setores da economia criativa. Então, ele é um grupo misto, né, tem várias empresas da área da economia criativa, né. Então, eles fazem eventos e qualificações para difundir o que é a economia criativa, né. Também trabalham muito com essa questão da inovação. Não, realmente, como o Ariel falou, essa parte dos núcleos aqui é muito interessante. Essa parte de poderem, dentro de segmentos ali, poderem se ajudar, poderem trocar informações, enfim. Porque, além disso, né, Márcio, dentro dos grupos que atuam em nichos específicos, dentro dos núcleos, né, Florência, um núcleo pode trabalhar junto com o outro, né? O pessoal, por exemplo, da área do turismo pode precisar do pessoal da comunicação. Da alimentação. Então, tem uma filosofia, um princípio associativista que une os pequenos, tornando o resultado final grande, né? Para assim fornecer melhor, prestar serviço melhor para diferentes tipos de clientes daí de maior porte. Sim, esse é o objetivo, né, maior da Microempa, é prospectar, gerar negócios entre os associados, e um dos caminhos para isso, além do encontro de negócios, é participar dos núcleos setoriais. E também temos outras questões de convênios que também ajudam muito o associado. Então, não podemos esquecer, né, eu digo para os empreendedores, né, que já empreender é um desafio, e sozinho é maior ainda. Então, pode nos procurar ali na entidade, na Microempa, que você vai encontrar, né, parceiros, amigos, né, e soluções, né, para o seu negócio. Muito bem, já são 8 horas da manhã. Bitcoin Bom Dia, está quase na hora de fazer o seu bloco comercial. Mas, Florência, o assunto está muito bom, rende bastante. A gente ficou curioso ali em relação aos núcleos. Mas para a gente encerrar, aproveita a oportunidade para como é que faz para se associar quem ainda não é associado na Microempa e que benefícios, em linhas gerais, pode ter o associado, principalmente nesses tempos de pandemia. É bom para se fortalecer. Sim. Para se associar na Microempa, entra no nosso site, microempa.com.br. Ali tem os contatos, vai ser atendido por alguém do comercial, da área comercial, né? Nós temos os consultores. E o que nós temos de benefícios? Então, temos planos de saúde, temos planos de telefonia, temos agora esse novo convênio para exames, né, de Covid, temos a questão do certificado digital para quem precisa fazer, e temos também uma rede de parceiros que oferecem descontos, né, para os seus serviços. Então, é bem interessante, alguns desses parceiros até oferecem horas gratuitas, né, de consultoria, disponibilizam, né, 1 ou 2 horas de consultoria para poder, assim, tirar uma dúvida rápida, né, que o empreendedor tenha. E nosso setor, tanto o setor de núcleos como o setor comercial, dá todo o apoio e orientação que o empreendedor precisar. Muito bem, muito obrigado pela tua participação.
Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí pela Microempa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo espaço e bom dia a todos. Muito bem, esta foi a Florência Nieto, diretora de Tecnologia e Inovação da Microempa, ao vivo aqui no Bitcoin Bom Dia. Próximo